Certo, estamos gravando. E, né, só para recapitular com vocês, então, semana passada, na sexta-feira, vocês tiveram aula com o professor Daniel e comigo, né? E o professor Daniel terminou, então, os pronomes, se eu não me engano, e a gente começou a primeira parte das conjunções, que a gente viu as conjunções. Meu Deus, até eu esqueci o nome, gente. Vamos voltar lá. A gente tem tempo. Quer dizer, mais ou menos, né? Mais ou menos de tempo. A gente viu o que eram as conjunções, que elas se dividem em duas. Deixa eu tentar as pessoas. Que elas se dividem em duas. Então, a gente vai ter as coordenativas e as subordinativas. A gente viu as coordenativas semana passada, na sexta-feira. Então, eu não vou passar de novo por elas, mas se alguém não pôde participar da aula, já está gravado, o professor Daniel gravou e é para estar já no YouTube. Então, quem não conseguiu, pode ir lá dar uma olhadinha depois da aula, tá? Mas as coordenativas são bem fáceis, tanto que tem um meme ali de Mó Paz, porque ela é bem tranquila, e provavelmente vocês até já sabem elas, né? Enfim, mas eu vou passar aqui porque a gente já viu, tá bom? E aí a gente vai começar então com as subordinativas. Tem o meme do gatinho ali para vocês se sentirem representados, porque realmente são bastante, assim, são várias conjunções, algumas classes, né, e tal, mas vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo na vida, a gente vai conseguir vencer. Então, as conjunções subordinativas, elas ligam duas orações, tá? Que se subordinam uma à outra. Então, elas dependem uma da outra para fazer sentido, certo? Mas tem algumas exceções, tá? Já começa as exceções aqui já, mas vai dar tudo certo. As subordinativas, além dessa função de subordinar uma oração à outra, então elas precisam uma da outra para fazer sentido, elas também têm uma função de traduzir circunstâncias. Então, às vezes, elas não vão precisar necessariamente uma da outra para fazer sentido, mas precisa de um complemento ali, porque elas vão trazer uma circunstância, por exemplo, uma causa, né? Tu vai falar uma coisa, tu vai falar o que causou aquilo. Não necessariamente tu precisa daquilo, mas ela estando ali complementa e precisa de uma conjunção para ligá-las, para fazer sentido, tá? Vai dar tudo certo. Pensem nisso. Ó, as causais. Vamos começar com as de causa, tá? As causais, elas exprimem então uma causa. Então, vai ter, por exemplo, o porquê, o que, o pois, o como, o porquanto, o visto que, visto como, já que, uma vez que, desde que, etc. Né? Tem várias. E aí, o exemplo, ó, o tambor soa porque é oco. Então, a causa é porque é oco. E o efeito é o tambor soa. Então, se a causa não fosse que ele é oco, talvez, né, se ele não fosse oco, talvez ele não soasse. Então, esse porquê é oco é a causa da frase. Eu poderia falar, o tambor soa. É isso. Eu poderia falar, faria sentido, você me entenderia que o tambor está soando, e é isso. Mas eu quero falar por que, que esse tambor soa, eu quero botar a causa disso. Então, eu coloco uma conjunção, porquê, e coloco essa causa. Então, é por isso que essa daqui, a causal, ela não vai ter exatamente uma função de ligar duas frases que dependem uma da outra para fazer sentido. Mas sim, ela vai integrar duas frases que têm uma circunstância, tá? Elas se ligam, isso que é o importante, as duas frases se ligam por essa conjunção, mas não necessariamente porque elas dependem uma da outra. Porque se eu falar só o tambor soa, vocês vão me entender e tá tudo certo. Certo, gente? Depois vai ter as comparativas, que essas elas vão então representam o segundo elemento de uma comparação. Então elas vão vir para comparar uma parte da oração com a outra. Então vai ter o como, o qual, o tal qual, assim como, mais que, ou do que, enfim, vai ter vários jeitos da gente fazer uma comparação, várias expressões que a gente pode usar. E aí os exemplos, né? Ele era arrastado pela vida como uma folha pelo vento. Então eu estou comparando o modo que essa pessoa é arrastada pela vida
o jeito que a folha é arrastada com o vento. Estou dizendo que são muito parecidas, estou comparando as duas coisas. O exército avançava pela planície, qual uma serpente imensa. Então, eu estou comparando o exército com uma serpente imensa, né? Que eles, quando eles avançam, eles parecem uma serpente. Então, essa questão de comparar as duas coisas, certo? Bom, as concessivas. Elas iniciam orações que exprimem um fato que se concede, que se admite em oposição a outro. Então, como assim, né? O que é esse de conceder, essa concessão? O exemplo ali, ó. 10 minutos que fossem, o que vai ser essa conjunção concessiva? Para mim, seria muito tempo. Beba, nem que seja um pouco. Então, essas duas orações, elas vêm com essa questão de concessiva, de tipo assim, tipo assim, não importa quanto tempo eu conseguir, para mim já vai ser muito bom, sabe? Desde que seja, nem que seja 10 minutos, para mim tá ótimo, né? É uma concessão, tipo, não precisa ser muito, mas eu preciso de um tempo, mas não precisa ser muito, já tá ótimo se for 10 minutos. E nem ele, o beba nem que seja um pouco. Não importa quanto tu vai beber, nem que, tipo assim, o que importa é que tu beba. Mas não me interessa quanto, nem que seja um pouquinho, mas que tu beba. Então, é essa questão de concessão, de tipo, faz isso para mim, mas nem que seja assim, ó, muito pouco, mas só faz, entendeu? Nem que seja mal feito, mas faz que tá ótimo. Então, é nesse sentido. E daí, as palavras, né, as expressões que a gente vai mais ter de conjunção, vai ser embora, com quanto, o que, o ainda que, o mesmo que, ainda quando, mesmo quando, e etc. Por aí vai. As condicionais, tá? Elas exprimem condição ou hipótese. Então, vai ter ali o se, o caso, o contanto que, desde que, salvo se, sem que vai ser igual se não, a não ser que, a menos que, dado que, e etc. E qual vai ser os exemplos disso, né? Ficaremos sentidos se você não vier. Então, é uma hipótese, tipo assim, poxa, se você não vier, provavelmente a gente vai ficar triste. Comprarei o quadro desde que não seja caro. É uma condição. Tipo assim, eu vou comprar o quadro, mas a condição para eu comprar esse quadro é que ele não seja caro. Se ele for caro, provavelmente eu não vou comprar. Então, essas condicionais vêm com essa questão, assim, de tipo, é uma condição aqui, tu faz isso, eu faço aquilo, né? Eu posso te ajudar nisso desde que tu faça isso para mim depois. Então, vem com essa questão de condição ou de hipótese, né? As conformativas. Elas indicam uma conformidade de um fato com o outro. Então, as conjunções mais que vocês mais vão ver vai ser o como, o conforme, o segundo, o consoante e etc, né? Ali o exemplo. As coisas não são como dizem. Então, eu estou falando que essas coisas que essa pessoa disse nessa frase, que pode ser coisas da vida, assim, né? Não é como as pessoas dizem. Então, eu tô falando que não é conforme o que as pessoas dizem, não é segundo o que as pessoas dizem. Então, vem com essa questão de conformar um fato com o outro, né? Aqui, ele tá mostrando que não conformam, porque a frase está dizendo que não são como dizem. Então, não tem conformidade uma parte com a outra. Essas coisas da vida não têm conformidade com o que as pessoas dizem. Mas as frases que tiverem vão ter essa questão de conformidade, mostrar a conformidade das duas frases. As consecutivas, elas indicam e exprimem uma consequência, tá? Então, assim, uma consequência. O que, tá? A gente pode usar o que nessas frases, mas apenas quando ficar subentendido que esses termos intensivos, o tal, o tanto, o tão, o tamanho e às vezes tiverem subentendidos na frase, tá? Ó, por exemplo, vamos ali no segundo exemplo para a gente entender. Falou com uma calma que todos ficaram atônitos. A gente poderia falar, falou com uma calma tal que todos ficaram atônitos. Talvez até faça mais sentido a gente usar esse tal. Fica uma frase mais que faz mais sentido pra gente, mais harmoniosa.
Então, quando a gente percebe, eu poderia usar aqui um tal, então eu posso usar o que com esse sentido de, de consequência. Senão, o que não vai fazer sentido, né? Ali na primeira, ó, minha mão tremia tanto que mal podia escrever. Só que a gente tá vendo que aqui o tanto, ele é um termo intensivo que tá ali em cima no parênteses, né? Só que aqui ele não tá subentendido. Aqui ele tá bem evidente, né? Ele tá na frase. Então a gente já pode ver que aqui dá para usar o que vai ficar com esse sentido de consequência. Se não, se a gente usar o que para qualquer coisa achando que vai fazer sentido em consequência, não vai fazer. Então a gente tem que ter essas palavras antes para fazer sentido. E também a gente pode usar o de sorte que, de modo que, de forma que, de maneira que, sem que, enfim, né? Todas essas outras formas de conjunção a gente pode usar também para exprimir uma consequência. As finais, elas indicam então uma finalidade. Para que, a fim de que, o que também, que tem o sentido de para que e etc. Então, os exemplos. Afastou-se depressa para que não o víssemos. Então, tá dando a finalidade do porquê que ele fez aquilo. Ele fez aquilo para as pessoas não verem ele. Ele se afastou depressa para que ninguém visse ele. Fez esse sinal que se calasse. Para que se calasse, né? Então, a pessoa fez aquele sinal com a finalidade de que o outro entendesse e ele se calasse. Então, aqui exprime uma finalidade. A pessoa fez algo para que outra coisa acontecesse, para que chegasse a tal finalidade. As proporcionais. Elas exprimem, então, uma proporcionalidade. Essa é bem, eu acho, assim, pelo menos bem fácil de identificar nas frases, porque elas sempre vão vir com essa questão de proporção mesmo, né? Tipo, a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, aí tu vai escrever a frase tanto mais ou tanto menos, etc. Então, os exemplos, ó, à medida que se vive, mais se aprende. Então, eu estou dando uma proporcionalidade para isso. Se eu vou vivendo mais, eu vou aprendendo mais com a vida, né? Se eu vou vivendo menos, eu aprendo menos, enfim. Quanto mais as cidades crescem, mais problemas vão tendo. Então, dessa questão de proporcionalidade, quanto mais algo vai acontecendo, menos outra vai acontecendo, e vice-versa, né? E tem uma observação aqui, ó, que são muito incorretas, tipo, totalmente incorretas, não existe. As locuções proporcionais à medida em que, na medida que e na medida em que. Isso não existe. A correta é à medida que, tá? Tem muita gente que quando vai escrever fala essas outras formas, né? À medida em que, na medida em que. Não tem, gente, não tem. Tipo, é à medida que. Claro, a gente falar esses jeitos não tem problema, porque a gente vai estar falando, a pessoa vai te entender e não tem problema nenhum. Agora, quando tu vai escrever, principalmente numa redação, né, em algo assim que é mais formal, que é uma coisa que tu precisa saber a norma culta, tem que escrever da forma certa. Então, lembrem disso, que o correto é à medida que. Não tem na, não tem em, é só à medida que, certo? A gente também tem as temporais, tá? Que elas vão exprimir uma noção de tempo na frase, então vai ser uma conjunção que vai trazer uma questão de tempo. Então, é as mais comuns, né? Vai ser o quando, o enquanto, o logo que, o mal, que vai ter também um sentido de logo que, o sempre que, assim que, desde que, e etc. Então, as frases ali, ó. Venha quando você quiser. O quando, ele dá esse sentido de tempo, né? Tipo, eu não tô falando exatamente o momento que tu precisa vir aqui. Mas vem quando tu quiser, quando tu tiver vontade no teu tempo, tu vem aqui. Não fale enquanto come. Então dá esse sentido de que tu tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Tu tá tentando falar e comer ao mesmo tempo. Não faz isso, que não vai dar certo, né? Enfim. Então, esse enquanto dá esse sentido de que tu tá fazendo uma coisa e tu tá querendo fazer outra ao mesmo tempo. Agora que o tempo esquentou, podemos ir à praia. Então, o agora que ele é bem, né, explícito que é de tempo, porque tem o agora. Então, tudo que é agora, que é depois, amanhã, ontem, tudo isso é de tempo.
Então, as conjunções temporais, vocês vão apresentar para vocês dessa forma. E aqui, a conjunção no agora que o tempo esquentou, podemos ir à praia, vem no início, porque essa frase ela não tá na sua forma direta, né? Aqui ela tá invertida. Até por isso que tem uma vírgula ali, depois do esquentou. A forma correta, não correta, né? Mas a forma direta da frase seria: podemos ir à praia agora que o tempo esquentou. E aí não precisaria de vírgula nem nada. Então, essa seria a forma direta. Por isso que a conjunção está no início, porque foi invertida as frases. Para a gente ver que realmente é uma conjunção, né? Porque a conjunção ela vai juntar duas frases. Então, se a frase está aqui e eu vou inverter, a conjunção tem que começar a frase. Porque daí tu está invertendo as duas frases, né? Tem as integrantes, tá? Essas acho que são muito pouco conhecidas. Pelo menos eu não lembro de ter estudado na escola sobre isso. Porque elas são bem poucas, assim, né? Elas introduzem orações que funcionam como substantivos. E as únicas conjunções que vão fazer esse papel na frase vai ser o que e o se. Como assim, né? Substantivo e tal, o que tá acontecendo aqui? Os exemplos. Pediu-lhe que me desculpasse, tá? É a mesma coisa que dizer pedir-lhe desculpas, tá? Eu vou ali pedir desculpa pra pessoa, mas eu digo assim, pedir-lhe que me desculpasse. Eu conto para alguém que eu pedi para aquela pessoa que ela me desculpasse. O que ele tá, né, juntando as duas frases. Ele tá juntando as duas orações, ele tá juntando ali as duas orações. E o que ele tá fazendo, ele tá junto ali com o substantivo que seria o me nessa frase, né? Então, é por isso que ele vai fazer essa função de substantivo. Verifique se o muro é sólido. Vai ser a mesma coisa que verifique a solidez do muro. Eu poderia falar, verifica ali a solidez do muro. Mas eu falei, verifica se o muro é sólido. E aí, se eu quero falar dessa forma, eu preciso de uma conjunção antes do substantivo, que vai ser o muro, para que faça sentido, para que a pessoa entenda o que eu estou falando. Então, é esse o sentido dos integrantes. Eles vão integrar duas frases e eles vão ficar antes desse substantivo para fazer sentido. Certo? E acabou as classificações, mas ainda não acabou o nosso conteúdo, né? Porque a gente vai ter as locuções conjuntivas, que vão ser de todas as conjunções, né? Tanto coordenativas quanto subordinativas. E o que acontece aqui? As locuções é quando a gente tem uma ou mais palavras na frase com valor de conjunção. No entanto, visto que, desde que, se bem que, por mais que, e por aí vai. Só que assim, se a gente for parar para perceber, algumas são iguais às que tem nas outras classificações de conjunção. E por que isso acontece? Porque algumas conjunções, algumas classes, elas são mais puxadas para uma locução, porque tem mais de uma palavra, né, para fazer sentido. Normalmente a conjunção é uma palavra só. É tipo o e, o que, o como, e assim vai. Normalmente é uma palavra só. Só que às vezes é necessário colocar mais uma palavrinha ali, mais uma, mais uma conjunção junta para deixar a frase com um sentido melhor. Então, algumas vão ficar com uma cara de conjunção, de locução, e realmente são. Então, às vezes, então, assim, não precisa necessariamente nas locuções conjuntivas vocês decorarem quais são as conjunções. Não precisa disso, né? Porque só de vocês lembrarem algumas conjunções, vocês já vão lembrar das locuções. Então, elas têm uma linha muito tênue, assim, que é meio difícil de dizer onde começa uma locução e onde termina a outra. Onde termina, onde começa daí uma conjunção normal, enfim. Porque se vocês forem ver, não tem uma regra aqui de locução, né? É só ter uma ou mais palavras com valor de conjunção. E normalmente as outras locuções, elas têm uma regra, né? Tipo, as prepositivas têm que ter um advérbio. Então elas têm uma regra. E aqui não tem, certo? Sim, Laura, a aula está sendo gravada assim. Mas obrigada pelo aviso igual. Se um dia eu esquecer, me avise. E agora outro probleminha, tá, gente? Que talvez vocês fiquem que nem o meme do cara ali, tipo, sem
sem entender, meio perdido, mas vai dar tudo certo. É a conjunção que, como vocês devem ter percebido, tem muitas classificações de conjunções que têm a conjunção que nos seus exemplos. Por quê? Porque, assim, muitas conjunções, elas não têm uma classificação única. Aquela palavra não é só aquela classificação de conjunção, ela pode ser várias conjunções, né? Várias classes de conjunções diferentes. Então, a gente tem que classificar elas de acordo com o sentido que elas expressam no contexto. E a conjunção que, ela não é a única que acontece isso, mas ela é a que acontece mais. Se a gente for ver, quase em todas as classificações, a gente pode usar a palavra que, mesmo que a gente não tenha percebido. Por isso que pra gente saber o que a palavra que está querendo dizer naquela frase, a gente tem que tentar ver o sentido da frase. O que essa frase quer me dizer? Qual é a conjunção que eu posso mudar aqui com o que? Que aí vai fazer sentido. Daí aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Ela pode ser uma aditiva, que é uma conjunção coordenativa que a gente viu na aula passada, né? Que ela pode vir com o valor de e. Por exemplo, a nós, que não a eles, compete fazê-los. A nós e não a eles compete fazê-los. Então a gente vê que tem o mesmo sentido. Uma explicativa. Apressemo-nos que chove. Apressemo-nos porque chove. Pois chove. Enfim. Diga-lhe que não irei. Tanto se esforçou que conseguiu vencer. Essas duas são integrante e consecutiva. A comparativa. A luz é mais veloz que o som. A luz é mais veloz do que o som. Concessivas. Alguns minutos que fossem, ainda assim seriam muito tempo. Alguns minutos, ainda que fossem, ainda seriam muito tempo. Temporal. Chegados que fomos, dirigimos-nos ao hotel. Chegados, depois que fomos, logo que fomos, dirigimos-nos ao hotel. De final também, a gente pode usar o quê? Vende-me a janela. Não, peraí. Vendo-me a janela. Não sei porque eu pensei em vende. É vendo-me. Só tá vendo o outro. Vendo-me a janela, fez sinal que descesse. Fez sinal para que descesse, né? A gente pode mudar para a gente ver que é de finalidade. Uma causal. Velho que sou, apenas com as flores do meu tempo. Que essa frase é do Vivaldi Quaresma. Então, velho porque sou, visto que sou, né? Apenas com essas flores do meu tempo. Então, o que ela pode ter todos esses sentidos e a gente só vai conseguir perceber isso como? Analisando a frase e vendo qual é o sentido da frase. E aí a gente vai entender o que esse que está querendo dizer na frase. Mas isso é algo muito intuitivo também, né? Porque a gente vê todas essas regras e tal, mas dentro da nossa mente, cérebro, na gramática que a gente tem na nossa cabeça, a gente sabe isso. A gente deduz essas coisas. Mas aqui a gente está vendo para poder construir um conceito sobre isso, né? Ó, e um pouquinho mais sobre a conjunção que, tá? Que a locução conjuntiva sem que, ela também pode ser outras coisas, né? Dependendo do sentido conforme a frase. Essa também, a gente vai ver essa sem que, porque ela também é importante. Então, uma concessiva. Nós lhe dávamos roupa e comida sem que ele pedisse, embora ele não pedisse. Uma condicional. Ninguém será bom cientista sem que estude muito, caso não estude muito, né? A consecutiva. Não vão a uma festa sem que voltem cansados. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Uma modal. A gente não viu os modais porque elas realmente são muito pequenas e mal aparecem. E as modais, às vezes, elas podem ser o sentido das frases modais, elas podem ser outras classificações. Então, acaba que as modais, elas não são muito faladas, porque elas não são muito grandes, assim, né? Tipo, elas são bem pequenas. Então, nem vale muito a pena falar sobre elas, assim. Então, sairá sem que te vejam, de modo que não te vejam, né? Enfim. A gente terminou o conteúdo. Então, você tem alguma dúvida? Ficou claro? Que daí a gente vai. A gente tem 10 minutos para terminar a aula, né? Então, a gente vai para duas atividades que a gente vai fazer junto. Mas você tem alguma pergunta, alguma dúvida?
Não? Acho que não. Então, vamos para as atividades. A primeira atividade, ela é o seguinte. A primeira atividade, ela é o seguinte. Observe a forma grifada nos períodos abaixo. Então, vai ter duas frases. A primeira frase vai estar escrito o seguinte. Havia bichos domésticos como Padilha. E o como tá sublinhado. A 2 vai estar, como lhes disse, foi guia de cego. Então, o como também está grifada nessa segunda frase. E aí, a pergunta é a seguinte: a relação de sentido estabelecida por esta forma é de a comparação nas duas frases. Então, o como tá fazendo uma função de comparação nas duas frases. A B, conformidade nas duas frases, então tá fazendo uma conformidade nas duas frases. A C tá fazendo uma comparação apenas na frase 2. A D está fazendo uma conformidade apenas na frase 2 e a E, exemplificação nas duas frases. Então, o que vocês acham que é? Qual vocês acham que é a correta? Podem abrir o microfone e falar, podem botar no chat, como preferirem. Sora, não é E? A E. O João e a Valentina falaram D. Por que vocês acham? Porque eu não lembro quem, eu não vi quem é que falou a E, mas por que tu acha que é a E? Ou então, por que o João e a Valentina acham que é a resposta D a certa? Ou vocês estão chutando? Também pode ser. Tá bom, Luiz. Por que tu acha agora que não é a E mais? Qual que tu acha que é, então? O João falou que dá pra substituir por conforme. Será? Vamos ver a resposta, então. Realmente, é a D, porque que nem o João falou, né? A gente pode mudar ali, conforme ele lhes disse, fui guia de cego. Então, tu tá fazendo uma conformidade entre uma frase e a outra. Então, a primeira, ela seria uma comparação. Havia bichos domésticos como Padilha. Eu tô falando que os bichos domésticos são que nem o Padilha, que provavelmente é um animal, né? Um cachorro, um gato, enfim. Que a gente não sabe exatamente quem é o Padilha, mas a gente consegue perceber na frase esse sentido de comparação. Só que não tem nenhuma alternativa que fala sobre comparação, né? Tem só a e a C, só que elas estariam erradas por quê? Porque a A fala de as duas frases serem comparação, e as duas não são comparação. A segunda ela é uma conformidade. Aí a C não estaria certa porque a 2, que nem a gente falou, não é uma comparação. E também a B estaria errada porque as duas não são conformidades, elas não estão fazendo essa função de conformidade. E a E não estaria certa também porque não tem uma exemplificação nas duas frases, né? Até a gente poderia dizer, assim, a grosso modo, que havia bichos domésticos como Padilha é uma exemplificação. Mas não, assim, não estaria certo isso, porque é realmente uma comparação, né? Se fosse exemplificar, eu traria, né, um exemplo, enfim, seria diferente. Então não estaria certo. Tá bom? A gente ficou claro por que é a D? Alguém ficou com dúvida?
Acho que tá tudo certo, então. Aí a gente vai para a segunda atividade, que é a última, tá? Só para a gente finalizar a aula. Que ela é o seguinte, ó. A alternativa que substitui corretamente e respectivamente as conjunções ou locuções dos períodos abaixo é. A gente vai ver que tem 4 frases e que cada alternativa de A até E tem 4 conjunções que a gente pode substituir pelas 4 frases. Então, elas estão na ordem. A primeira vai substituir a primeira frase, a segunda e assim vai indo. Então, a primeira frase, ó. Visto que pretende deixar-nos, preparamos uma festa de despedida. A 2. Terá sucesso, contanto que tenha amigos influentes. A 3. Casaram-se e viveram felizes, tudo como estava escrito nas estrelas. A 4. Foi transferido, portanto não nos veremos com muita frequência. Então agora eu peço que vocês pensem um pouquinho, né, nessas alternativas aqui e vejam qual que vocês conseguem mudar. Todas elas você tem que conseguir mudar na frase e a frase tem que continuar com o mesmo sentido, né? Ela não pode mudar o sentido, tem que continuar com o mesmo sentido. Então, A vai ter ali o porque, vai ser a primeira, mesmo que a segunda, segunda a terceira e ainda que a quarta. Na B, como a primeira, desde que a segunda, conforme a terceira e logo a quarta. A C, quando a primeira, caso a segunda, segunda a terceira e tão logo a quarta. A D, salvo se a primeira, a menos que a segunda, conforme a terceira e pois a quarta. E a última, pois a primeira, mesmo que a segunda, segundo a terceira, entretanto a quarta. Certo? Então pensem um pouquinho aí e me falem. O que vocês acham? Qual você acha que tá certo? B? Todo mundo tá achando que é a B? Vocês são rápidos. B, B, B. Então, é a B. Exatamente, é a B. Está certíssimo. Porque, olha só. Visto que pretende deixar-nos, preparamos uma festa de despedida. Como pretende deixar-nos, que é a B, a primeira ali, como pretende deixar-nos, preparamos uma festa de despedida. Então, tá certo, né? A gente poderia, se a gente fosse botar na ordem direta essa frase, seria: preparamos uma festa de despedida, visto que pretende deixar-nos. Então, tá certo, a gente pode mudar o como e vai fazer sentido. Eu até esqueci de mudar aqui a resolução. Aí a 2, terá sucesso contanto que tenha amigos influentes. Então, terá sucesso desde que tenha amigos influentes. Então, continua o mesmo sentido. A 3, casaram-se e viveram felizes, tudo como estava escrito nas estrelas. Casaram-se e viveram felizes, tudo conforme estava escrito nas estrelas, que nem a atividade passada, né? Mudando o como conforme. Para o conforme, né? A 4. Foi transferido, portanto, não nos veremos com muita frequência. Foi transferido, logo, não nos veremos com muita frequência. Então, todas elas encaixam porque continuam o mesmo sentido. As outras provavelmente, alguma não ia fazer sentido, ia mudar, né, o sentido da frase. E isso não dá para fazer. E a gente pode notar aqui, só para finalizar, que vocês não precisavam necessariamente saber qual que era a classificação, né, daquela palavra para mudar pela conjunção. Mas vocês só precisavam ver que tinha o mesmo sentido. Então, às vezes, quando vocês não lembrarem qual é a classificação, não tem muitos problemas assim. Pensem no sentido que a frase está dando. E muitas vezes, assim, na verdade, acho que quase todas as vezes tem uma classificação lá que outra, que o nome faz referência ao sentido da frase, né? Então, as finais, né? A classificação de finais vai trazer finalidade. Então, se vocês lembrarem, se vocês conseguirem perceber o sentido na frase, vocês vão lembrar da conjunção. Então, não se preocupem assim em decorar e tal, porque vocês vão lembrar pensando na função na frase. Certo, gente? Então é isso. A gente encerra por aqui, já são 8h30. E muito obrigada, então, por todos vocês terem vindo. Espero que tenha ficado claro.
O vídeo vai estar disponível no YouTube, provavelmente entre amanhã e sexta. E sexta-feira a gente se vê novamente, que eu vou estar aqui com vocês para falar sobre verbos. Tá bom, gente? Então, beijo para vocês, tenham uma boa noite, ótimas aulas e boa semana.